Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Acácio, sou responsável aqui pelo fundo de pensão. Tem aqui comigo o Rafael Santos, analista de investimento da Previbayer, a Ellen Costa, de comunicação da Previbayer, e o nosso parceiro gestor, a XP, o Guilherme Anversa, que é o nosso gestor e vai fazer essa apresentação para vocês. Eu quero agradecer a presença, a participação de todos. Espero que todos tenham aí um excelente evento, que possam fazer suas perguntas e que aproveitem o máximo essa sessão que a gente preparou aí com bastante cuidado para vocês. Tá? Bom evento para vocês e até depois para as perguntas. Um abraço. Rafael. Boa tarde a todos. Eu sou Rafael Santos, analista de investimentos da Previbayer, como bem o Acácio me apresentou. E a gente está aqui nessa live trimestral, né? Já virou quase uma tradição da gente trazer informações para vocês. É o nosso compromisso aí de trazer uma transparência, abrir para as perguntas, para as dúvidas que a gente sabe que existem. E para mim é uma satisfação estar falando um pouco da área que eu fico dedicado aqui na Previbayer, que é investimentos. E hoje, especialmente, né, a gente até decidiu antecipar um pouquinho, não esperamos o fechamento do trimestre, justamente porque a gente está nesse momento de campanha de mudança de perfil. E eu queria falar um pouquinho, antes de dar a palavra para o Anversa, eu queria falar um pouquinho desse momento de vocês, que às vezes essa campanha de mudança de perfil pode até parecer uma indução, né? A gente realmente convidando, pode parecer um convite a vocês mudarem o perfil, mas na verdade a mudança de perfil é muito importante quando feito no momento correto. E a gente aqui quer sempre bater na tecla que a gente está sempre atento às mudanças de mercado, às crise na guerra na Rússia ou uma crise doméstica, eleições, a gente está sempre atento a esses movimentos de mercado para poder trazer os melhores investimentos para vocês, mas a mudança de perfil não tem tanto a ver com isso. Isso é bem importante vocês estarem antenados e saberem o que está acontecendo com o dinheiro de vocês, mas a mudança de perfil tem muito mais a ver com o momento de vocês, com o momento de vida de vocês, com o seu planejamento financeiro, com o seu horizonte de tempo, né? Se você tem mais tempo para esperar essa aposentadoria chegar, ou se você já está ali na beira, realmente querendo já estar com seu patrimônio ali montado, né, para sua aposentadoria. Então esse momento é muito importante, essa mudança de perfil é muito importante quando feito nos momentos corretos, quando olhado para as suas próprias características e momentos de vida e construção de patrimônio que vocês estão. Então é um pouco disso que a gente queria trazer para vocês, que nós estamos aqui sempre trazendo informações para vocês trimestralmente com uma forma de compromisso e transparência, e também porque achamos importante trazer talvez uma educação ali, um conhecimento, compartilhar com vocês, mas a mudança de perfil tem muito mais a ver com uma reflexão interna. Aí a gente tem também ferramentas, a gente tem a API no site para tentar dar um auxílio a vocês, isso na área logada, né? A gente até fez uma reformulação tentando exatamente trazer ferramentas para vocês próprios conseguirem olhar para o momento de vida para aí sim fazer uma escolha de perfil assertiva que perdure por algum tempo, porque isso é muito importante, né? O Guilherme sempre traz a metáfora do norte, de não mudar sempre o norte, né? E isso é muito importante na hora de mudança de perfil, de vocês estarem com um norte bem consistente e mudarem de acordo com o momento de vida de vocês. Mas, sem mais delongas, eu vou passar aí a palavra ao Guilherme. Depois desse anúncio, ele vai desenvolver um pouco mais dos assuntos com vocês, de econômicos e também de mudanças de perfis. Vai falar um pouquinho da visão dele. Guilherme, por favor. Bom, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Guilherme, faço parte do time de investimentos aqui da XP. Concordo integralmente com todas as palavras do Rafael. Acho que é um momento importante que a Previbayer permite aí aos participantes reavaliarem, né, o seu perfil de investimentos, e vou repetir as palavras dele. Essa visualização aí de perfil de investimentos está 100% relacionado a
horizonte de investimentos, a condições, né, momento de vida, né, de cada um de vocês aí, participantes do plano da PrevBuyer. A gente vai conversar aqui sobre cenário econômico, o que a gente tem feito dentro dos mandatos de gestão aqui dentro do dia a dia dos veículos aqui para os mais diferentes perfis de investimentos que a gente tem aqui na PrevBuyer, mas essa é uma decisão que tem que estar muito relacionada a esse horizonte de investimento, momento de vida do participante. Acho que essas condições são determinantes aí para influenciar a tomada de decisão de migrar de perfil de risco para mais ou para menos. Essa decisão, né, a gente vai falar um pouco de cenário macroeconômico, é importante deixar claro para vocês que eu vou passar um pouco dessa visão do que a gente está vendo de cenário, mas, obviamente, com o cenário que a gente está vendo, a gente já faz ajustes no portfólio, né? Já contando um pouco, né? É um cenário desafiador, bastante inflação, juros mais pressionados no Brasil e no mundo. Então, entendendo que o cenário é mais desafiador, nós aqui em conjuntos com o time de investimentos da PrevBuyer, a Cássio, o Rafael, a gente já está conduzindo aqui, de maneira geral, para cada um dos perfis de investimentos, uma carteira mais defensiva, uma carteira mais conservadora. Então, a mensagem principal é realmente essa, assim, momento de escolha e migração de perfil tem que estar muito relacionado a tempo e momento da família. Assim, cenário e olhar mercado é o que nós estamos fazendo aqui, esse grupo de investimentos faz aqui na gestão dos mandatos aqui da PrevBuyer. Eu vou trouxe uma apresentação para vocês aqui, deixa eu botar tela cheia, já está em tela cheia para vocês? Tá sim, pode seguir. Então vamos lá. A gente sempre gosta de começar com conceito, com processo. Como o Rafael comentou no mês passado, no trimestre passado a gente falou sobre o norte, né? É importante ter a bússola guiando o norte de investimentos. E hoje a gente vai falar também um pouco sobre conceito, e o conceito do pêndulo, tá? Um conceito do pêndulo que está relacionado às movimentações e oscilações do mercado financeiro. Tá? Então, hoje, olhando aqui um pouco de como o mercado se comporta nessas oscilações, esse sobe e desce, algo natural para a nossa realidade aqui de quem vive disso, né? Vive dessa realidade de investimentos, é que o mercado financeiro é muito volátil. Tá? Então, ele é muito mais volátil do que crescimento econômico, ele é muito mais volátil que crescimento de lucro das empresas. A realidade aqui, a gente bota aqui, pense nos mercados como realmente a volatilidade do mercado é selvagem. Assim, realmente tem que ter muito sangue frio para quem está no dia a dia, tomando as decisões, é hora de ter menos dólar, mais juros, menos renda fixa, mais renda fixa. Tem que ter muito sangue frio para a tomada de decisão, para ter ou mais ou menos cada uma das classes de ativos, porque o mercado se comporta como um pêndulo. Tá? Então, e o exemplo que a gente traz aqui é o exemplo de quem investe na Bolsa americana. Então, aqui o bom de olhar para Estados Unidos, que a gente tem séries muito longas, né, dá para olhar por diferentes janelas do tempo, e quando a gente olha os últimos 90 anos aqui da Bolsa americana, o investidor médio, né, que investiu por 90 anos na Bolsa dos Estados Unidos, ele teve um ganho médio de 10%. Mas foram raros os momentos que a gente viu a Bolsa americana subir exatamente 10% no ano calendário. O normal dessa bolsa e para ativos de risco de maneira geral é que eles naveguem em períodos de mais alta, mais queda, exatamente como um pêndulo. 2008 a gente viu essa bolsa cair 38%, no ano do Covid, um ano de enorme incerteza para o mundo, a bolsa subiu 16%, 2021 essa é uma bolsa que subiu 27%. Então veja que a gente está falando de uma média de retorno de 10% em janelas longas, mas com enormes oscilações ali nos anos calendários. E a dúvida que fica é por que isso acontece, né? Por que a gente tem um retorno médio, isso vale para a Bolsa Americana, vale para as diferentes classes de ativos, renda fixa, câmbio, mercado de ações aqui também aqui no Brasil. Por
por que a gente tem esse movimento de pêndulo nos mercados? E a resposta tá nesse slide, assim, porque, na verdade, existem pessoas por trás do mercado. Existe um grande grupo de milhares de pessoas com seus medos, com seus interesses, com seus horizontes de investimento, pessoas que estão olhando investir para 10, 15 anos, pessoas que estão pensando em investimentos nos próximos 3, 6 meses. Não existe uma grande entidade que é o mercado. Na verdade, o mercado é esse grupo grande de pessoas, e neste grupo grande de pessoas tem muita informação, e acho que é uma realidade dos nossos dias, né? Hoje todo mundo usa o WhatsApp, redes sociais, a informação está na palma da nossa mão, mas a realidade é que essa informação vem combinada de muita emoção. Então, essas mesmas pessoas que estão no mercado tomando decisões de investimentos, elas são dominadas pela psicologia, são dominadas pelas emoções no curto prazo para suas decisões de investimentos. E a gente acha que é o maior erro do investidor quando toma a decisão de investimento, é agir pela emoção. Então, está super conectado com o que o Rafael comentou nessa primeira parte da apresentação, é olhar perfil de investimento, é olhar horizonte, é olhar prazo. Essa é a melhor forma para tomada de decisão de investimentos e não decisões de curto prazo motivadas por emoção. Esse senhor aqui da foto, o Benjamin Graham, para quem gosta aí de investimentos, quem gosta de ler sobre investimentos, ele foi um dos grandes investidores da história do mundo, foi professor do Warren Buffett, e ele fala, né, que no longo prazo o mercado é uma balança. Uma balança você consegue medir exatamente o lucro da empresa, a qualidade das pessoas que fazem parte das organizações, a qualidade do negócio de uma maneira como um todo. Então, o longo prazo é essa balança. Você consegue ter essa precisão do quanto vale cada um dos ativos aí que você está olhando. Mas no curto prazo ele ele chamou aqui de máquina de votação, uma urna, né? Ele é uma urna de votação. Essa urna de votação é guiada por popularidade, confiança dos investidores, movimentos de muita emoção e curto prazo que influenciam essa tomada de decisão de investimentos. Então, a lógica do pêndulo aqui são esses dois mundos, né? O fato é que curto prazo nos mercados é pura emoção e muita popularidade dos ativos, né? Os ativos que ganham moda, o ativo que o meu vizinho está comprando, o ativo que eu entrei no táxi, no Uber, ele me falou que ele está comprando também, o ativo que na conversa dos amigos está todo mundo falando que está barato, que está bom comprar. Então, esse é o ativo da popularidade. A gente vê valor muito na confiança de longo prazo, né? E o que é esse longo prazo? Longo prazo é olhar a vantagem competitiva das empresas, entender se elas estão bem ou mal posicionadas nos horizontes, né, no horizonte que elas atuam. E nesse curto prazo, né, esse fundamento ele perde muito valor. Tá? Por isso que o mercado é tão volátil, né, por isso que a gente tem tantas oscilações aqui desse pêndulo. E o nosso desafio, né, o desafio do comitê de investimentos aqui, é exatamente equilibrar para fazer com que os vieses de curto prazo, as decisões tomadas pela emoção, influenciem o processo de decisão. Então, assim, é um trabalho que exige muito sangue frio para a tomada de decisão. E aí, por último, último slide aqui que eu queria passar nesse tema de pêndulo, a chave para entender o mercado é exatamente entender essas oscilações do mercado. Né? Então, por isso que a gente compara com o pêndulo. Né? O pêndulo é uma linha que tem uma bola amarrada aqui na ponta de baixo, e o pêndulo não fica parado. Né? O pêndulo está o tempo inteiro oscilando entre muito extremo de otimismo, muito extremo de pessimismo. Dificilmente o pêndulo fica parado no ponto médio. Na verdade, o pêndulo fica menos tempo nesse período, nesse momento de oscilação para mais e para menos, ele fica menos tempo no ponto médio. Então, é a mesma lógica que a gente falou ali da Bolsa Americana. A Bolsa Americana fica a menor parte do tempo nos 10% que ela entrega anualizado nos últimos 90 anos, o que ela fica mais tempo oscilando entre caro e barato no meio do caminho. O pêndulo vai até os extremos, como a gente falou, né? Quando atinge o extremo do pessimismo, a força da gravidade faz com que ele volte. Quando atinge o extremo do pessimismo, o pêndulo volta, a gravidade faz com que ele volte e ele nunca para.
A energia vai fazendo que ele vá oscilando de mais para menos. E aí a pergunta recorrente que a gente recebe aqui dos participantes, né, das pessoas, como é que a gente, qual que é o evento que faz com que o pêndulo volte, né? Qual que é o evento que faz com que o evento, que o pêndulo volte desses seus extremos? E a verdade é que o pêndulo ele tende a voltar para a média muitas vezes sem que ocorra nenhum tipo de evento. A verdade é que a maior parte das vezes o que determina que o pêndulo volte são os preços. E os preços muitas vezes ficam excessivamente caros e os preços, em alguns momentos, ficam excessivamente baratos. A gente tira proveito disso, né, tentando entender esse tipo de movimento, entendendo que uma coisa pode ficar barata por muito tempo e uma coisa que está cara, ela pode ficar muito cara. Tá? E o exemplo aqui que a gente traz é um exemplo um pouquinho mais do passado, mas acho que mostra um pouco do exemplo. O Alan Greenspan, em 1996, começou a falar que os mercados estavam exageradamente caros. E o que aconteceu em 96, 97, 98, 99? Os mercados foram bem, os mercados tiveram uma reação muito positiva. A bolha, né, o mercado só foi reagir negativamente 4 anos depois dessa comunicação do Greenspan lá atrás. Então veja que esse movimento do pêndulo ele é um movimento que pode demorar, ele pode ter prazos mais longos. E o grande dinheiro, né, a grande forma de conseguir gerar retorno ao longo do tempo é exatamente entender os extremos, saber esperar. Né, acho que é um desafio que a gente tem aqui como investidores é ter paciência e sangue frio. É uma habilidade importante para quem está vivendo o dia a dia de gestão de recursos. Tem uma dificuldade nesse movimento de pêndulo, que a realidade do mercado financeiro é que não existe um padrão, não tem prazo fixo, isso demora 4 anos, como aconteceu em 96, ou isso demora 2 meses, como aconteceu em 2020 durante o Covid. Não existe um padrão único. Então, hoje, o que o mercado está vivendo é exatamente isso. A gente está saindo de um período, né, e a gente vai dedicar uma parte importante da nossa apresentação para falar de mundo. Tá? Acho que o tema global é um tema muito importante para a gente tratar aqui na nossa conversa. E o momento que a gente está vivendo é exatamente esse, de um mundo que passou por uma década muito positiva para ativos, e a gente tem observado aí sinais importantes de desaceleração econômica, uma visão mais negativa para os ativos de risco desde o início do ano. E o desafio está exatamente isso, né? Então, já antecipando um pouco para vocês, a gente tem trabalhado esse ano com um portfólio mais defensivo, mais conservador, tentando proteger o portfólio aí nos diferentes níveis de risco para essas oscilações mais fortes do pêndulo. Segunda parte aqui da nossa apresentação, então agora a gente vai trazer aqui uma visão global. Então a ideia aqui dessa parte de cenário macroeconômico é falar sobre mundo e falar sobre Brasil, tá? Parte mundo, tá? E começando aqui falando sobre mundo para vocês, que é o tema que tem influenciado bastante aí o preço dos ativos de renda fixa, do câmbio, das bolsas aqui no Brasil e lá fora. A gente está passando por um processo pouco usual no ciclo econômico, tá? Um ciclo normal de crescimento é um ciclo onde os bancos centrais eles vão controlando a oferta de dinheiro na economia, eles expandem a oferta monetária, né? Eles cortam juros em períodos de estímulo de crescimento, né? Para estimular crescimento. A consequência disso, né? A consequência de trabalhar com juros mais baixos, em algum momento isso vira inflação. Quando isso vira inflação, os bancos centrais atuam para controlar, né? Subindo juros para controlar a inflação desacelera, você tem um esfriamento da atividade e os mercados se ajustam, a gente tem ali a volatilidade do mercado. O que a gente está passando agora é um pouquinho diferente, tá? O contexto global é um contexto um pouquinho diferente desse ciclo normal de juros. Uma complexidade que que é bem distante de uma crise financeira, tá? Então é bem mais simples do que a gente viu nos anos de 2008, 2009, que foram anos bem complicados para a economia global. A gente acha que esse não é o caso, mas a gente não pode perder de vista que a gente está saindo de um período onde a gente passou por um processo muito forte de globalização. Tá? Isso
gerou muita produtividade, isso gerou um ambiente de inflação mais controlada, essa integração do comércio, né, entre as economias globais foi muito positiva. 2020 a gente teve um período bem particular, né, onde os bancos centrais fizeram esse estímulo de juros e a gente sentiu na pele aqui no Brasil, com taxa de juros de 2%. Então, lá em 2020, o Brasil fez esse trabalho de ciclo de política monetária, trouxe os juros para 2%, fez uma expansão, né, de gastos, né, aumentando o auxílio emergencial para as famílias. O mundo fez exatamente isso, tá? Os Estados Unidos cortaram juros, deram cheques de $1.000 para as famílias, para algumas famílias nos Estados Unidos. E a consequência disso, né, a consequência desses cheques, a consequência desse ambiente de juros muito baixo, é que isso gerou um excesso de demanda, por bens. As pessoas foram fazer uma pequena reforma nas suas casas. Então, as pessoas passaram aí, a consequência disso foi uma inflação mais pressionada. Nós aqui no Brasil já começamos a sentir essa inflação desde o ano passado. Os mercados globais também sentiram essa inflação, mas a realidade é que o Brasil começou a fazer esse processo já desde o ano passado de alta de juros, mas os Estados Unidos não. Os Estados Unidos poderiam ter começado a controlar a inflação no ano passado, e isso teria um impacto em atividade pequeno. O problema é que o Banco Central dos Estados Unidos, infelizmente, esperou demais, tá? Infelizmente, ele começou a subir juros somente em março desse ano. Diferente do nosso Banco Central, que começou a subir juros em março de 2021, o Banco Central dos Estados Unidos demorou 12 meses para começar a subir juros. Para passar uma referência para vocês, a Europa começou a movimentar juros na semana passada. Então, a gente passa por um período onde grandes bancos centrais do mundo estão super atrasados. Eles têm que passar por um período de acomodação. E vejam só esse primeiro gráfico que eu trago para vocês aqui. Essa é a inflação acumulada dos países membros da OCDE, do Tratado de Comércio. Esses países, né, e aqui a gente tem Estados Unidos, países da zona do euro, tem Chile, tem Colômbia, tem grandes países aí da cadeia de comércio global. A inflação acumulada desses países está em 9,2% aqui no acumulado de abril. A inflação acumulada do Brasil nos últimos 12 meses está em 11%. Então, a realidade de pressão inflacionária é uma realidade que a gente já está até um pouco acostumado aqui no Brasil, mas quando a gente olha essas grandes economias, vamos olhar o que foi a última década dessas regiões. A gente está falando de uma inflação que oscilou entre 2% a 3,5%. Alguns momentos, até onde essa inflação, aqui entre 2015 e aqui durante o Covid, essa inflação beirou ao entre 0% e 1%. O componente dessa inflação global é muito parecido com o que a gente tem aqui, muito puxado por preço de energia, petróleo, principalmente, e preços de alimentos. Esse é o mesmo processo que está afetando também aqui a nossa realidade aqui no Brasil. E a grande dúvida do mundo, tá, dos grandes investidores ao redor do mundo, é se a gente já atingiu o pico ou se a gente vai continuar tendo uma inflação ainda pressionada. A nossa impressão aqui, infelizmente, é de que essa inflação global vai continuar sendo um pouco mais persistente agora nos próximos 6 meses. No mês passado, para passar uma referência para vocês, a gente teve 1% de inflação nos Estados Unidos. Eles não viam isso há 41 anos. Então, é muito tempo já, é uma inflação que não se via há muito tempo. É uma inflação que segue alta, muito persistente, e a gente vai ter contaminação ainda desse excesso de demanda, né? As pessoas que foram, essa continuidade dos estímulos que foram feitos nas economias globais em 2020, afetando preços ao redor do mundo. Quando a gente olha aqui alguns indicadores globais, tá? E aí já peço licença para passar aqui, tento evitar sempre ser objetivo aqui, fugir um pouco do economês, mas quando a gente olha alguns indicadores aqui de economia, a gente já começa a ver que essa mudança, né, esses juros mais altos, essa queda que a gente viu nos mercados lá fora, isso já tem apertado algumas as condições financeiras. Então, as condições já estão nessa seta vermelha, já estão mais restritivas.
Então, a gente passou por um período de muita liquidez, os mercados bem permissivos. A realidade aqui é que, em 2 meses, a gente voltou para uma condição financeira que a gente não tinha visto desde a última década, tá? Estou excluindo o ano de 2020 aqui, que foi um ano bem particular por conta do Covid, mas na última década a gente tinha visto esse aperto nas condições somente lá no final de 2011 e início de 2012. Então, isso já tem aparecido nos números. Os Estados Unidos já têm mostrado um grau de desaceleração. Os setores, né, diferentes setores da economia americana já estão mostrando uma piora de crescimento na economia. Então, já mostra um pouco em números que essa decisão do Fed de subir juros, do Banco Central dos Estados Unidos, de subir juros, já tem seus efeitos na prática. E tem um outro fator, né, que a gente conversou muito no mês passado, que impactou o preço de commodities, que é a guerra. Tá? E aqui a OCDE fez uma conta para isso, e a gente está falando aqui de uma queda de PIB global, né, impactada pela invasão da Rússia na Ucrânia. A gente está falando aí de mais ou menos 1%, 1,1% de impacto negativo no crescimento global. Tá? Então, temos esse ambiente aqui, onde esse cenário de guerra, mais a China, que tem adotado um tom muito duro com a política restritiva contra o Covid, né? Eles têm uma política de Covid zero, com o aumento de alguns casos, eles realmente fecharam algumas regiões agora nesse primeiro semestre do ano. Então, isso tem fez com que, né, o passe por um processo de crescimento menor esse ano. A gente vê sinais de que a gente pode passar aí por uma desaceleração mais forte no mercado global. A boa notícia, né, acho que passei aqui uma visão mais preocupada, né, com um tom mais duro com relação à inflação lá fora, a desaceleração de crescimento global. A boa notícia é que a gente não está falando de uma crise financeira de 2008. Tá? Mais uma vez, a gente tem uma situação onde as famílias lá fora estão um pouco alavancadas. Em 2008, a gente teve um problema no setor imobiliário. É uma realidade muito diferente que a gente está vivendo agora. Os bancos lá fora também passaram por um ajuste muito significativo nos últimos pós 2008, ali a partir de 2010, com políticas mais restritivas. Então, a sinalização, né, o pêndulo está se caminhando para uma probabilidade maior de desaceleração, mas a gente acha que esse é uma desaceleração que já vem agora nos próximos meses, aí, pensando aí início do ano que vem, mas é uma recuperação que pode surgir também muito sustentada, num ambiente bastante positivo ainda para as famílias, de maneira geral, famílias dos Estados Unidos e situação das empresas lá fora. Como aqui no Brasil, lá fora, eles estão agora fazendo um processo de alta de juros, e aí, trazendo referência para vocês, a taxa de juros nos Estados Unidos ainda está próxima a 1%, com uma taxa de juros aqui no Brasil de 12,75%. Eles ainda têm um processo ainda de alta de juros para um patamar próximo a 3% até o final do ano. E o Brasil também, a gente está em semana, né, a gente tem amanhã a super quarta, que é Banco Central do Brasil e Banco Central dos Estados Unidos definindo, né, se vão subir e o quanto vão subir juros. Aqui no Brasil a gente também tem essa realidade de mudança, né? O Banco Central segue com esse tom mais duro de alta de juros. E aí, passando agora um pouco da conversa para os dados econômicos aqui do Brasil, a dinâmica de crescimento é uma dinâmica de crescimento aqui que tem nos surpreendido bastante. A realidade é que 2022, o setor de serviços aqui no Brasil foi muito positivo, tá? Impulsionado pela uma reabertura mais forte. As pessoas estão frequentando mais restaurantes, mais bares, estão aproveitando mais para viajar aqui pelo Brasil, mesmo com os preços bem elevados, né, de tarifas de passagem aérea, até para alimentação fora de casa. E a gente teve um aumento de renda disponível, né? As famílias tiveram um aumento de renda puxada pela essa extensão do auxílio emergencial. Então, isso permitiu, né, vai permitir que o Brasil tenha crescimento em
2022. Então, falei de um mundo que vai crescer menos, todo esse desafio que a gente tem de desaceleração econômica para os Estados Unidos. E a nossa realidade aqui no Brasil é uma realidade uma realidade positiva para a atividade econômica. Tanto da parte de oferta, né, oferta de produtos, oferta de serviço, quanto do lado da parte de demanda, né? As famílias estão consumindo mais, períodos onde as commodities ficam mais valorizadas, né? Que foi o grande tema que a gente conversou no último trimestre, petróleo alto, as commodities agrícolas, o trigo, a soja, o minério de ferro também na parte de industriais. Isso é muito bom para o país, tá? Infelizmente, o que está acontecendo aí, o que tem puxado um pouco para baixo aqui são os investimentos, né? A gente teve uma queda aqui importante dos investimentos que seguraram um pouco o crescimento do Brasil agora nesse primeiro semestre do ano. Mas a gente segue aqui com uma retomada forte. Os dados de emprego aqui têm vindo muito, muito positivos, né? Então, além do movimento, né, de FGTS, os saques extraordinários que a gente viu no FGTS, a gente tem aqui uma atividade econômica que favoreceu uma queda bem importante aqui na taxa de desemprego de 2020 até agora. A gente está trabalhando com níveis que a gente não viu aí há mais de 5 anos. Então, as perspectivas de retomada de atividade econômica aqui no Brasil são bem positivas. O desafio que a gente tem está aqui, está no nosso quadro fiscal, né, com a grande incerteza que a gente tem a respeito de qual vai ser a agenda de compromisso fiscal do Brasil nos próximos anos. Essa incerteza, né, está muito relacionada, né, noticiário de Brasil aí nas últimas 3 semanas está muito ligado aí à PLP 18, que está ligado à questão de dar subsídios ao setor de energia, né, ao setor, principalmente o setor de energia, onerando estados e municípios na arrecadação. Isso traz uma incerteza muito importante para os mercados. Então, a gente está passando agora por um período de mais estabilidade aqui nos mercados financeiros. 2 fatores estão por trás disso. Um é mundo, que a gente conversou na primeira parte da conversa, e o segundo fator é essa incerteza que a gente tem quanto à trajetória de juros no Brasil. O nosso cenário, né, a gente está falando hoje de uma taxa de juros no Brasil que está em 12,75. A XP Investimentos aqui, nosso grupo, tem uma visão de que a gente vai trabalhar com uma taxa até o final do ano de 13,75. Então, tem mais 1 ponto percentual até o final do ano que o nosso cenário macroeconômico indica aqui com perspectiva para a taxa de juros. Uma inflação que segue bastante pressionada. Então, ano passado a gente teve inflação de 10%. Esse ano é uma inflação que se aproxima a 2 dígitos, mas essa é uma inflação mais próxima a 9%, que ainda é bem acima da meta da meta estipulada, que o Brasil deveria estar trabalhando. Então, a gente está convivendo com um período de muita incerteza. Essa incerteza pode se traduzir numa visão mais positiva para o Brasil, mas para a gente conseguir ver traduzir, né, essa visão positiva para os ativos aqui no Brasil, isso tem que estar muito relacionado a um compromisso dos agentes políticos com uma tranquilidade e um conforto de que o Brasil será um país que vai navegar e vai trazer uma tranquilidade fiscal e de compromisso fiscal para os próximos anos. A realidade é que, do ponto de vista de preço, aí a gente falou do pêndulo, né? O pêndulo é muito ligado a preço. Quando a gente conversa e quando a gente avalia a visão dos investidores estrangeiros sobre o Brasil, isso é uma visão bastante otimista. O que a gente viu, particularmente no primeiro trimestre deste ano, foram os investidores locais aqui do Brasil saindo dos ativos de mais risco, e os ativos de mais risco, o principal deles é a Bolsa, e os investidores internacionais comprando, os investidores internacionais acessando aqui a nossa Bolsa. A gente viu o movimento de valorização da Bolsa no primeiro trimestre, o segundo trimestre já não tem sido um segundo trimestre tão positivo para a Bolsa, exatamente por toda essa discussão que a gente está tendo, mas o Brasil é um país que está muito no radar dos investidores internacionais. Não é por acaso, alguns fatores principais que a gente conversou no trimestre passado não mudaram. O Brasil segue sendo um país muito forte na exportação de commodities. O Brasil tem uma capacidade de se posicionar como uma economia verde, um país de transição energética. A gente tem um setor muito forte
de energia renovável, que é o que o mundo pede. E o Brasil oferece taxas de juros muito altas. Esse movimento que os bancos centrais lá fora vão começar a fazer agora, o Brasil já está no momento final. O que o mercado financeiro tem se perguntado nesse exato momento é se o quão próximo nós estamos do Banco Central aqui no Brasil finalizar esse processo de alta de juros. A gente acha que ainda tem pelo menos mais 2 reuniões onde o Banco Central do Brasil vai fazer 2 aumentos de taxa de juros. Tá? Então, esse é um pouco do contexto global e mundo. É um contexto ainda de inflação pressionada, puxada por preço de energia, puxada por preços de commodities agrícolas. Infelizmente, as notícias da guerra não são boas, né? A guerra está demorando mais tempo do que qualquer analista político projetava. A gente já começa a ver sinais de uma desaceleração no crescimento lá fora. E aqui no Brasil, os dados mistos. O crescimento tem vindo acima das expectativas, mas, ao mesmo tempo, é um Brasil que tem gerado uma incerteza fiscal, e isso tem afugentado os investidores nesse curtíssimo prazo. Então, de mensagem geral, e como a gente tem trabalhado já desde o início do ano aqui dentro dos portfólios da PreviBuyer, a gente desde o início do ano tem adotado uma característica mais conservadora para os mandatos, investindo mais em renda fixa, aproveitando esse ambiente de juros mais elevados aqui no Brasil, exatamente para aproveitar o investimento em LFTs, títulos de crédito privado, adotando uma postura mais conservadora para os nossos mandatos. A fotografia das contribuições de retorno, tá? Eu trouxe aqui agora para fechar a parte final aqui sobre performance. Esse é o mesmo slide até que a gente conversou no fechamento do último trimestre. Os principais destaques positivos e negativos são os mesmos. Na parte internacional, as nossas maiores contribuições aqui vêm do setor de commodities. Então, a gente tem uma série de gestores e fundos especialistas nas nossas carteiras, que são grandes casas que operam commodities, que ganham dinheiro com o preço das commodities mais elevadas. A parte negativa, nesse segundo trimestre agora, ainda que não se encerrou, mas repetindo o que foi o primeiro trimestre, vem das bolsas internacionais. A bolsa americana, e não foi por acaso que a gente trouxe o exemplo do pêndulo, tem passado pela parte negativa do pêndulo, então ela tem entregado retornos negativos agora em 2022. O mesmo vale para a China, o mesmo vale para a Europa, o mesmo vale para a parte de crédito lá fora. O dólar, né, frente ao real, tem passado por uma desvalorização, então o real ganhou bastante valor em relação ao dólar, saiu de 5,80 no início do ano, agora números mais atualizados, no momento de mais euforia chegou a bater 4,90, agora as últimas 3 semanas num patamar mais próximo a 5,10. Então, são as partes, são as contribuições negativas da parte exterior. A gente tem um pedaço, hoje em dia menor, mas a gente tem um pedaço das carteiras de risco que a gente tem o dólar acaba sendo uma proteção muito importante para momentos onde os investidores ficam mais preocupados com o cenário internacional. E a parte positiva vem dos ativos domésticos. Então, a parte de caixa, LFTs, dos fundos de crédito, a posição que a gente investe nas NTNBs, os fundos multimercados. Hoje, vocês aqui, através dos diferentes mandatos, né, partindo ali do perfil moderado até o perfil mais arrojado, a gente tem hoje uma composição de multimercados que estão se destacando muito, são os grandes destaques aí no Brasil, do ponto de vista de performance. São fundos que têm ajudado a gente a proteger muito a carteira, operando exatamente esse cenário de juros mais altos no mundo. Então, eles têm a capacidade exatamente de proteger o nosso patrimônio, apostando nesse cenário de mais inflação no mundo, mais juros nas economias globais. E a gente, até final aí do mês passado, a nossa parcela aí de Ibovespa, fundos de ações, foi uma contribuição positiva. Uma bolsa ainda que é muito concentrada no setor de commodities, acaba sendo favorecida aí, nesse período mais recente. Então, essa para fechar aqui um pouco da fotografia do ano. O Leve 1, que é o portfólio mais conservador, continua sendo o destaque mais positivo até agora, né? A carteira que é o nosso portfólio mais conservador, que é o portfólio ali que a ideia é não ter grandes oscilações, é uma carteira basicamente de ativos de renda fixa aqui no Brasil,
segue sendo o destaque de rentabilidade, mesmo fotografia parecida com o que a gente viu na nossa última conversa. Quando a gente vai aumentando o risco do portfólio, né, aumentando os níveis de risco dos mandatos dos leves, a rentabilidade é positiva, mas é uma rentabilidade aqui levemente abaixo do CDI à medida que a gente aumenta o risco dos perfis, impactado principalmente pelas bolsas internacionais. A gente está falando de bolsas internacionais somadas aqui ao câmbio que caem na média 26% agora nos primeiros 5 meses do ano. À medida que a gente vai ampliando o horizonte, né, e mais uma vez reforçando aquela frase inicial do Rafael, à medida que a gente vai ampliando o horizonte de tempo aqui dos mandatos, a gente vai vendo uma diferenciação maior do perfil mais arrojado frente ao perfil conservador. Quando a gente olha os últimos 2 anos, e eu acho que é importante olhar esses últimos 2 anos, que tem pandemia, tem um início de ano agora de 2020, 2022, com uma queda maior das bolsas internacionais, mas quando a gente soma tudo nos últimos 24 meses, nos últimos 2 anos, o perfil mais arrojado, o Leve 4, tem rentabilidade de 21%, o perfil 3 uma rentabilidade de 20%, o perfil 2, 18%, e o Leve 1 aqui, o nosso mandato mais conservador, também uma rentabilidade muito boa de 14%, todos eles aí acima dos seus benchmarks de referência. Então, acho que esse é o desafio do pêndulo, é o desafio de tomar decisão de curto prazo, pensar em perfil de investimento olhando o longo prazo. Eu acho que esse é um pouco da mensagem que a gente quis trazer para vocês, olhando o mundo, olhando o que está acontecendo nas economias globais, mas tentando passar o sinal para vocês de que fujam da armadilha de tomar decisões de investimentos baseadas nas emoções de curto prazo. O desafio é realmente aqui para quem está olhando um plano de previdência, olhar suas condições financeiras, olhar o quanto tem de prazo de investimentos, para aí sim tomar a sua decisão de investimentos. E vamos para as perguntas. Então, a gente abriu aqui o QR Code, a ideia é fechar essa segunda parte aqui abrindo 100% para perguntas. Acho que é super importante a gente, e por isso essa proximidade, né, o que a gente tem feito aqui nos nossos painéis trimestrais, realmente dar o conforto para todos os participantes aqui que estão com a gente aqui na Prev Bayer, do que está acontecendo e realmente trabalhar com todas as dúvidas, tá? Estamos agora, o Acácio aqui se junta para me ajudar aqui também na parte de perguntas e respostas. Tá certo, eu vou iniciar aqui, vou passar aí para vocês a primeira pergunta que nós temos. O que devo considerar antes de fazer minha troca de perfil de investimento? Acho que Rafa. Ia falar com o Rafa pegar esses. Desculpa, eu estava mudando aqui. Peguei só o finalzinho da pergunta. O que considerar antes de mudar meu perfil de investimentos? Bom, que nem a gente vem falando aqui, eu acho o importante frisar na hora de mudar o perfil de investimentos é um olhar mais interno do que externo, né? A gente, novamente, né, a gente fala aqui de cenário para trazer um conforto para vocês, trazer uma transparência para vocês, mas na hora de mudar o perfil de investimento é olhar realmente as suas próprias contas, seu orçamento, o quanto você tem de tempo até a aposentadoria, o quanto você tem poupado, porque é basicamente o que a gente traz, por exemplo, no ciclo de vida, né? A pessoa, quando está no começo da carreira dela, no começo da vida adulta dela, no começo, ela vai estar também no começo da poupança, ela não vai ter tanto estoque, então ela vai ter bastante tempo para recuperar o dinheiro se alguma coisa der errada, tem uma perspectiva de ganhar dinheiro, ter uma vida útil ali, profissional, bastante grande pela frente, então, e o montante que ela acumulou é pequeno, então as oscilações para ela, hoje, se cair muito, por exemplo, não vai importar tanto no futuro, porque ela vai ter tempo para recuperar e superar essa perda. E à medida que ela vai andando mais para o momento da aposentadoria, ela já tem um estoque muito grande, então as oscilações vão causar até uma coisa emocional maior para ela. Pô, a poupança da vida inteira, conseguir juntar lá meu primeiro milhão, por exemplo, e você vê aquilo cair por um motivo externo, né, uma crise, alguma coisa desse tipo, cair 10%, por exemplo, é muito mais prejudicial do que você estar no começo da carreira com R$100 na conta e cair 10%, né? Você sabe que aquilo você vai ter tempo de recuperar. Então é olhar justamente para esse horizonte de tempo
e esse saldo acumulado que você tem, né? Se você já bateu ali suas metas financeiras, se você ainda precisa poupar muito, enfim, como está construído o seu orçamento e seus planos de vida para saber se sim, eu já tenho uma aposentadoria boa, já tenho uma reserva boa aqui na Previbaia, estou chegando perto da minha aposentadoria, tem eleição vindo, então não preciso passar por isso, não tem necessidade. Ou pelo contrário, talvez uma pessoa mais próxima à minha idade vai olhar para tudo isso e vai falar, bom, não importa tanto porque eu não tenho tanto dinheiro guardado aqui, tenho uma perspectiva de juntar muito dinheiro ainda na minha carreira, de ter um crescimento salarial, então que caia 10% hoje, amanhã eu ganho 20% e consigo lidar bem com isso. Então é uma coisa pessoal meio que de estômago para conseguir se você sabe que você não vai conseguir ter uma queda muito grande, você também não vai conseguir ter um ganho muito grande. Então é mais fácil você ficar ali para um mais conservador. E também de um horizonte de investimento. Se você não tem muito tempo para recuperar esse dinheiro, talvez é interessante você ir para um mais conservador se você tem bastante tempo para investir e recuperar possíveis quedas aí do mercado. Então você iria para um perfil mais agressivo. É isso que você tem que olhar, assim. Aqui numa fala talvez seja um pouco rápido para fazer essa reflexão, mas é uma coisa de olhar para as contas, conversar, se é casado, se tem família, de conversar com a família, de ver o que faz sentido. É muito mais uma reflexão interna do que as volatilidades do mercado, que isso a gente tá de olho e sempre ajustando nossas carteiras para que o super conservador seja o super conservador e que o agressivo se comporte como um agressivo, e aí você toma a sua decisão dadas essas nossas opções aqui. Pequeno comentário, Rafael, assim, vou pegar uma palavrinha, eu parei de contar quando você já falou a 8ª vez ela, tá? Mas a palavra mais importante que você falou é tempo. Tempo. Então, assim, tentando ser bem objetivo na pergunta, é tempo. Poxa, eu estou olhando mais para os próximos 6 meses, meu horizonte é 6 meses, a carteira, o perfil mais conservador vai ser o mais adequado. O seu tempo são os próximos 10 anos, os próximos 20 anos, sua carteira, o seu perfil é o mais arrojado. Então, a palavra que o Rafael falou reforçou bastante no comentário dele, tempo, eu diria que é o principal fator. Tem vários outros, mas se eu tivesse que escolher o principal, é o tempo. Falei umas 4, 5 vezes já também. Se somar, a gente falou umas 20 vezes. É isso aí. Beleza, vamos para a próxima, então. Com a eleição à vista, como nós podemos segurar a nossa carteira contra oscilações do mercado? Essa é minha. Então, cenário eleitoral super complexo, super aberto. Tá? Nosso objetivo aqui, acho que como instituição financeira, é não ter vieses políticos. Nosso trabalho aqui é realmente olhar para o cenário macroeconômico e montar um portfólio. E a melhor forma, tá? E como a gente tem posicionado aqui os diferentes perfis de investimentos, é diversificação, é aumentar o grau de diversificação. Vou contar um pouco um exemplo aqui prático que a gente implementou dentro dos mandatos dos leves aqui nesse primeiro semestre. A gente começou a investir um pouco mais em alguns investimentos fora do Brasil, através de um fundo chamado Sistemática. Sistemática não tem nada a ver com flutuações do mercado local. Então, o que a gente tem feito para navegar um segundo semestre, né? Veja que eu, na minha apresentação, não falei nada de eleição aqui no Brasil. Mas a gente já está posicionando a carteira, aumentando a diversificação, buscando outros temas que não só temas relacionados aqui a Brasil. E um vetor que a gente tem, hoje é menor, tá? Mas uma posição que a gente tem dentro dos perfis mais arrojados é o câmbio. Então, a gente tem um pouquinho, apesar de ter uma perspectiva positiva para o real, tá? Esse ambiente de juros mais elevados favorece o Brasil, mas a gente trabalha ali com um hedgezinho em dólar que ajuda a proteger também a carteira para os ventos das eleições agora que vão acontecer nesse segundo semestre. E para complementar também, né, eu acho que o Guilherme falou um pouco dos aspectos de curto prazo, mas como a gente tem uma perspectiva de longo prazo, por exemplo, as ações brasileiras, que talvez seja alguma coisa que as pessoas estão mais familiarizadas, no longo prazo a gente procura investir em ativos que não vão se importar assim com se vai ser eleição, se vai ser o presidente A, o presidente B. A gente procura investir em coisas que têm valor no longo prazo, independente se faça chuva ou se faça sol. Obviamente, alguns cenários são mais benéficos que outros,
mas é dessa forma que a gente procura investir, né? Olhando para um ativo de qualidade. Se a gente vai investir em ação brasileira, americana, a gente vai olhar para ativos de qualidade, que aquilo, no final das contas, na maior parte das vezes, dá certo, independente de quem, do momento econômico do país, né? Vou usar o exemplo do pêndulo. A eleição é o pêndulo do curto prazo, é a tomada de decisão por emoção. O que o Rafael comentou do longo prazo, olhar o ativo, a qualidade do ativo, é o longo prazo. Acho que esse é o desafio que a gente tem aqui como alocação de capital aqui nesse grupo. Perfeito, meninos. Próxima. Qual o melhor investimento para quem nunca investiu, tem medo, é conservador e quer começar com no máximo R$20.000? A resposta está na pergunta. É ser conservador. Assim, por mais... E aí, a gente falou muito de tempo, mas, poxa, eu sou conservador, estou começando a investir, não faz sentido ir para uma carteira que você sabe que vai, no primeiro movimento de queda, você vai se assustar. Então, para quem está começando, para quem tem uma visão mais conservadora, a renda fixa aqui no Brasil oferece as melhores condições de investimentos. Desde da renda fixa bem conservadora, que são as LFTs, que é hoje uma parte importante do nosso perfil conservador aqui dos leves, e para quem quer dar o primeiro passo ali, uma NTNB, um ativo ligado à inflação. Nada e para muito mais fazer além a disso. tecla SAP para pessoa física, né? Esses ativos que o Guilherme está falando é o Tesouro Direto, né? Tesouro Direto. O Tesouro Selic e Tesouro IPCA, né? Então, realmente, assim, a gente aqui busca mais orientar vocês dentro dos perfis de investimentos, mas realmente, né, é o que o nosso perfil de investimento mais conservador vai buscar, é exatamente isso daí que o Guilherme falou, que você pode, talvez, na pessoa física, pensar aí. Eu só queria contribuir um pouquinho aqui, dizendo assim que talvez nessa perspectiva de investimento sozinho, acho que é importante, mas um excelente investimento que pode ser feito para quem está começando, especialmente que está nessa live, é um fundo de pensão. Independente que a contribuição que você vai fazer talvez não tenha a contrapartida, mas porque com esse valor você vai alocar num fundo com uma excelente gestão, onde a gente aloca os melhores fundos do mercado de uma forma diversificada, com toda essa preocupação. E é claro, tem uma questão de horizonte, tem uma questão de liquidez que o fundo de pensão traz, mas dependendo, de novo, também queria falar tempo, dependendo do tempo, eu acho que uma ótima opção é um fundo de pensão. Beleza. Vamos lá. Com essa crise na Bolsa e no país, como nossa carteira na Previbuyr ficará segura? Uma resposta um pouco parecida com o que eu falei a respeito ali da eleição no Brasil. Ela fica segura porque a gente trabalha com muita diversificação. Nós não somos uma carteira e é pensando aqui no plano previdenciário como um todo, né, olhando os diferentes investimentos que a gente faz. Lembrem daquele slide que eu mostrei de contribuição das diferentes classes, mundo e Brasil. Então, dentro dos nossos mandatos, tem commodities, tem ações internacionais, tem fundos multimercados, tem renda fixa aqui no Brasil. Então, o portfólio das carteiras da Previbuyr, eles são muito, muito diversificados. Então, isso permitiu a gente a navegar o ano de 2020, aquela crise muito forte que a gente sentiu lá em maio, abril de 2020. A carteira era muito diversificada, ajudou a suavizar o movimento. Então, a chave aqui para esse cenário, que eu concordo com quem fez a pergunta, né, de ainda muita incerteza, bolsa aqui no Brasil em queda, né, agora nas últimas semanas, a chave para a gente conseguir passar por esse período é ter uma carteira bem diversificada, investir um portfólio que tenha ativos no exterior, aqui no Brasil também um portfólio que não seja tão dependente aqui da nossa economia doméstica. Assim, até trazendo um pouco do que a gente tem de mais ou menos risco, a última vez que a gente trabalhou, que a gente incrementou o risco do portfólio, assim, de uma maneira de comprar mais bolsa, ter ativos com mais risco, foi lá em 2020, tá? Foi no pêndulo, foi a hora que a gente passou por esse período de estresse no mercado, a gente voltou a se posicionar e aumentar o nível de risco, investindo lá fora, investindo aqui na Bolsa do Brasil.
A realidade, tá, e um pouco do segredo, o ano passado também não foi um ano fácil aqui no Brasil, o ano de 2022 também não está sendo. A verdade é que a gente já está quase 2 anos com o cinto de segurança bem apertado. Tá? Então, o que eu contei um pouco desse cenário para vocês que a gente está vendo, reflete exatamente como a gente tem diversificado aqui cada um dos mandatos aqui entre cada um dos perfis de investimentos. Então, a resposta, assim, uma única palavra é diversificação. Ótimo. Próxima. Se eu mantiver sempre no agressivo, pensando no longo prazo, não seria o ideal? Exatamente. O perfil agressivo, ele vai te trazer um retorno, vai ter uma tendência de retorno maior ao longo do prazo. Então, esse pensamento, assim, se você pudesse se manter no agressivo para sempre, ele tende a ser o melhor. Quanto mais tempo passa, mais esse resultado vai se consolidar, né? Se passar 5, 10 anos, a distância dele para o super conservador vai ser ainda maior. Esse é o ideal, mas isso nem sempre é possível. Como eu falei, tem o horizonte de tempo. Então, o agressivo ele é ideal para talvez uma pessoa jovem que tenha esse horizonte a perder de vista pela frente. Mas já para uma pessoa que já tem muito patrimônio acumulado ou uma pessoa que já está ali próximo da aposentadoria, talvez ela não tenha tempo para recuperar. Se o pêndulo hoje está no negativo, ela não vai ter o tempo para voltar para o positivo para conseguir se aposentar. A aposentadoria dela vai ser nesse meio do caminho. Então, para ela é mais interessante diminuir o risco, não porque no longo prazo esse perfil vai ser melhor, mas porque no curto prazo ele não vai ter tanto sobe e desce, ele não vai ter tanta volatilidade. Então é mais interessante para ela. É mais ou menos isso. E aí, novamente, o tempo, né? É o tempo que vai dizer. Se o seu tempo vamos dizer assim, a perder de vista pela frente, é aconselhável realmente a manter no agressivo quanto tempo você conseguir, mas vai chegar um momento da vida que o seu horizonte vai diminuir, então vai ser interessante você começar a moderar o seu risco justamente para proteger o que você já construiu. Certo, Rafa, obrigada. Vamos para a próxima. Entendo a questão do tempo, porém, olhando a rentabilidade acumulada nos últimos 24 e 12 meses, ou o ano de 2021, acumulado da Prevbuyer, o super conservador ganha de todos. Vou falar essa parte. Se a gente olhar os últimos o ano e 12 meses, até aquele slide que a gente mostrou, quando a gente pega ano e os últimos 12 meses que pegam o último semestre do ano passado, quem foi mais conservador, quem esteve no plano mais super conservador, teve um desempenho melhor, está 100% na afirmação. Quando a gente alonga um pouquinho mais, tá? E esse alongar um pouquinho mais é 2 anos. Então, quem teve a paciência e quem teve o prazo aí, o tempo de 2 anos, já tem beneficiado aí os tipos de investimentos com o prazo mais longo. Exatamente essa visão aqui que a gente tem trocado aqui no Perguntas e Respostas. O tempo mais curto, à medida que a gente vai aumentando o perfil de investimentos, ele vai oscilar mais para mais ou para menos. E o perfil super conservador ele vai ser mais estável. A pergunta anterior, né, do perfil agressivo é exatamente essa, assim, quanto mais tempo você tiver alocado e se você tem o perfil super agressivo, o ideal é você ficar investido nele e não tentar fazer o market timing, não tentar, eu sou super agressivo, semestre que vem eu sou super conservador porque o cenário está mais incerto e daqui a um ano eu vejo se faz sentido voltar para o agressivo. O mercado não reage assim. Obrigado, Guilherme. Eu acho que eu queria contribuir aqui, embora você tenha falado market timing, que não é talvez tão adequado, mas eu queria dizer aqui, primeiro, que essas perguntas são recorrentes assim e com a preocupação óbvia da gente tentar maximizar os nossos ganhos. E eu quero lembrar que, ainda que a gente deseje muito isso, o objetivo do perfil não é de maximizar através da troca constante de perfil.
O perfil de investimento ele tem o objetivo de maximizar a partir do horizonte, ou seja, do tempo, não da operação ou de operar, né, trocar constantemente o perfil. Você pode ter sucesso nisso, mas é muito mais provável que você não tenha, porque invariavelmente você vai olhar emocionalmente você vai estar atrelado no passado. Então você vai estar com receio do que está acontecendo, e isso vai te trazer alguns viés inconscientes. Então, isso é psicologia, como o Guilherme falou. Então, um período de troca de perfis não necessariamente precisa trocar de perfil. Eu acho que isso é fundamental que a gente entenda. Não é porque tem a oportunidade que precisa trocar. E eu acho que isso reduz, às vezes, até a nossa ansiedade de olhar um pouquinho mais para frente e enfrentar esses desafios. Querer acertar com o objetivo de maximizar não é o propósito. Eu lembro sempre que nós temos 4 perfis que eles se distinguem entre si em nível de risco, e a operação, a gestão está lá na mão do Guilherme Anversa. Isso que é importante. Então, uma pessoa, por exemplo, poderia dizer assim, nossa, então eu tô no perfil agressivo, eu não devo mudar porque tempo, porque não a recomendação não é que se mude tanto. Basicamente isso. Mas qual que é o lado bom disso? O lado bom é que você, se você estiver fazendo contribuição, se você está nesse perfil e ainda faz contribuição, é que você vai contribuir por uma cota mais baixa. E quando isso retornar, tiver um ganho lá na frente, você vai ter comprado mais cotas. Então, de novo, não precisa, num período de troca de perfil, trocar o perfil. E o objetivo de maximizar através dessa operação, dessa mudança, invariavelmente ele tem se mostrado dar errado. Até para reforçar, né, fazer eco, hoje se você pegar os próprios leves, pegar uma janela de 36 meses, ou 6 janelas de 6 meses, 6 semestres que alguns participantes têm a possibilidade de mudar semestralmente. Em qualquer perfil que você esteja, se você tentar ir para o perfil que rendeu mais no semestre passado, ou seja, nos últimos 6 meses você está no super conservador, nos últimos 6 meses o perfil conservador rendeu mais, você vai para o conservador. No próximo você faz o mesmo movimento. Se você fizer isso com os investimentos da Previbuyer, se você tiver feito isso, ele vai te dar em média um retorno 2,5% menor do que você teria se você não tivesse feito nada. Ou seja, independente se você começou no agressivo ou no super conservador, você tentar inferir rentabilidade futura pela rentabilidade passada, tentar acertar o cavalo que vai correr mais, se mostrou falho. Enquanto se você se mantiver no seu próprio perfil, no perfil que faz sentido para você, aí sua rentabilidade ela vai seguir aquele padrão ao longo do tempo. Obviamente, isso pode não acontecer no primeiro semestre, ou no primeiro ano, ou até 2 anos, como o participante apontou, mas certamente num perfil maior de 5 anos, de 10 anos, vai acontecer do seu perfil estar adequado com as suas necessidades. Se você escolheu um perfil agressivo porque suas necessidades são de um perfil agressivo, ele vai te entregar aquilo, assim como se você é super conservador e escolher o perfil super conservador, ele vai se comportar conforme o esperado. Vamos para a próxima, então. Estou no perfil moderado e próximo à aposentadoria. Devo mudar para o perfil conservador buscando maior segurança? É mais ou menos exatamente esse momento que a gente está justamente falando aqui. Você está próximo da aposentadoria, de pelo menos se fazer essa pergunta, se você deve mudar ou não. Aí, para a gente responder isso, tem a API no site, na área logada, que vai te dar um suporte, mas para tentar responder aqui agora, se você só tiver, por exemplo, a aposentadoria da Previbuyer, e esse é todo o patrimônio que você acumulou, assim, é quase certo que você tem que mudar para um conservador.
mas você tem que olhar sua condição financeira de uma maneira geral. Então, olhar para possíveis outras aplicações financeiras, poupança, imóvel, tentar olhar seu patrimônio de uma maneira geral para ver se faz sentido você mudar para o perfil mais conservador. Mas, por via de regra, seria sim um momento de você andar mais para o conservador. Certo. No atual cenário, com guerras e incertezas, é o momento de mudar um perfil mais conservador para um agressivo? Vou começar essa aqui, Rafa. Pode. Não utilize o cenário de curto prazo como decisão de perfil de investimento. Tá? Então, a gente trouxe cenário macroeconômico aqui, trouxe um pouco do que a gente está vendo aqui a respeito de inflação, recessão, preocupação, mas olhar a rentabilidade passada, tentar acertar cenário macroeconômico para tomada de decisão, não são os dois melhores caminhos aqui para troca de perfil. Troca de perfil é menos cenário político e performance de curto prazo. São esses outros vários fatores aqui que o Rafael comentou: tempo, qual o tamanho da poupança. Tô pensando o quanto o patrimônio da Previbar é representativo nos seus investimentos como um todo. Essas são as questões principais, e aí eu acho que na API, no sistema, ela vai te ajudar muito mais a definir, ter ou mais, fazer essa rotação de perfil. Tomar essa decisão olhando o cenário macroeconômico, a gente já fez os ajustes aqui, parte importante dos ajustes dentro de cada um dos leves para adequar esse período de mais incerteza que a gente está vivendo. Perfeito. Vamos lá. Estamos há anos de expansão monetária e responsabilidade fiscal. Tirando títulos soberanos, qual outra forma de proteger patrimônio da consequente inflação? Ativos reais, tá? Ativos reais, de maneira geral, são bons. Isso vale para investimentos imobiliários, investimentos em ações, em companhias. São boas formas de proteger da inflação estrutural. Curto prazo, não. Tá? Curto prazo tem mais oscilação, mas ativos reais são uma solução aí para esse caminho de expansão de balanço. Só que a gente está, até um detalhe, tá? O que a gente está passando agora é o caminho contrário. São os bancos centrais reduzindo seus balanços, desculpa o economês aqui, mas está até saindo um pouco do economês, são os bancos centrais no caminho contrário. Eles cortaram muito juros, eles gastaram muito dinheiro, o que eles estão fazendo agora é ir na outra direção. Subir juros, gastar menos dinheiro. Então, o que a gente viu nos últimos 10 anos não é uma realidade que a gente está convivendo agora para os próximos meses. Então, é uma dinâmica um pouquinho diferente. Até respondi dos ativos reais, mas essa não é uma realidade que a gente está vendo dos bancos centrais ao redor do mundo. É o contrário. O Guilherme, e acho que nessa linha aqui, acho que a gente está até caminhando para o final. Tem uma pergunta que entrou por último aqui, mas se tiver mais tempo, daí Ellen e Paula, vocês podem me dizer, mas que estava muito relacionado com essa aqui. Tem a pergunta é a seguinte: nossos perfis, pelo que estou vendo, aí tem um português que não compensaram a inflação. Como vocês pensam em garantir pelo menos o INPC? Não há. Primeiro que quem está no mercado de financeiro não há como garantir uma rentabilidade, especialmente nesse modelo de planos que a gente tem. Essa não é uma perspectiva, mas eu acho que o que o Guilherme estava falando ali tem alguma uma possibilidade são os bonds, né, os títulos do tesouro e os ativos reais aí na linha que ele estava falando. Mas até um ponto dessa é uma pergunta que surge muito, né? Essa questão da inflação muito alta, como que eu monto um portfólio? E eu acho que é importante a gente entender que 2021 foi uma dinâmica diferente para o mercado. 2021 foi um ano onde a gente teve muita inflação 10%, por uma taxa de juros muito baixa, por uma taxa de juros ali no mínimo foi 2%, mas a média do ano passado a gente está falando de uma taxa de juros de 4%. Então, poucos juros para muita inflação. O caminho para 2022 é um caminho diferente. A gente continua tendo bastante inflação, mas o que o Banco Central fez já desde o ano passado e esse ano com mais força é
mais juros. Então, é um ambiente onde a gente vai trabalhar ainda com muita inflação, mas o Banco Central fez uma parte importante desse caminho. Agora, cenário base aqui é 13,75, então é 13,75% de taxa de juros por uma inflação próxima aí a 9% que a gente está estimando. Então, é uma dinâmica de ativos diferente que a gente viu no ano passado. Esse ano o Banco Central fez uma parte importante do trabalho para readequar a taxa de juros para o patamar de inflação que a gente está convivendo. Bom, nós temos ainda muitas perguntas, né? Mas acredito que dê para fazer mais uma, Ellen. Isso, vamos fazer a última. Devido à oscilação do mercado, eleições, guerra, Covid, quais as perspectivas do mercado? Deveríamos ser conservadores ou podemos manter moderado e arrojado? Eu vou começar pelo final, que é a migração de perfil independe do cenário macroeconômico. O que a gente fez dentro de cada um dos perfis, de cada uma das carteiras, é que as carteiras estão mais conservadoras. Tá? Então, como um todo, obviamente o perfil mais arrojado vai ter mais investimento em bolsas aqui no Brasil e lá fora. À medida que os níveis vão descendo, né, o super conservador não tem zero exposição a bolsas, mas um trabalho que a gente fez exatamente porque o cenário não está fácil, a gente como um todo aqui está trabalhando com um nível de risco mais baixo. A gente como um todo aqui está com uma carteira mais defensiva de acordo com cada um dos perfis de investimentos. Muito bem, gente. Eu acho que foram muitas perguntas, ainda que tenham algumas aí, a gente pode ver aquelas que estão correlacionadas com o tema para tentar responder, mas eu estou vendo por aqui, acho que estão todas muito atreladas a essas respostas que já foram dadas. Eu quero, mais uma vez, agradecer a atenção de vocês, essa oportunidade, e espero que, Ellen, acho que a gente vai fazer depois uma pesquisa para que vocês nos ajudem a melhorar o tempo, o momento, se de manhã, se à tarde, ou para a gente melhorar toda essa dinâmica aí para vocês, e está aqui na telinha de vocês os próximos eventos. Então, em setembro e em dezembro faremos outras. Muito obrigado, um ótimo feriado e até a próxima. Obrigado, Guilherme e Rafael. Até. Grande abraço aí, obrigado pela participação de todos.